Olá, minha gente. Eu sou o professor Rinaldo Beltrão e teremos agora uma aula de matemática para estudantes do 8º ano. Pega aí seu caderno, sua caneta, que vai ter coisa que vai precisar copiar daqui a pouco, tá? A aula de hoje é sobre sequências recursivas. Eu queria começar perguntando se vocês já ouviram falar em números triangulares, tá? Já ouviram falar em números triangulares? Vou explicar agora para você o que são. Números triangulares é o seguinte: imagine você pegar 3 circunferências, 3 círculos, ou 3 bolinhas daquelas de bilhar, e você conseguir colocar em forma de um triângulo, tá certo? E aí a gente vai contando quantas bolinhas tem. Então, nesse primeiro exemplo aí, ó, é o menor número triangular que eu consigo determinar, são com 3 bolinhas, né? Porque a gente bota ali na forma triangular e a gente encontra o primeiro número, que é o número 3, tá? Se eu quiser fazer a próxima construção, eu vou precisar de 6 bolinhas, que é justamente essa que você pode ver aí na tela, certo? A próxima construção, que possa eu ter as minhas bolinhas, tá certo? Pensa lá na bolinha de bilhar, de sinuca. A próxima construção que eu vou fazer, eu consigo fazer ela usando 10 bolinhas. A próxima, eu consigo fazer usando 15 bolinhas. A próxima, eu consigo fazer usando 21 bolinhas. Agora vê que interessante. A matemática é linda, você vai perceber agora. Se eu for olhar daqui, ó, do 3 para o 6, eu vou perceber que eu andei 3 casas, né? Eu somei 3 unidades, né? 3 mais 3 é 6. Percebe? Agora, ó, do 6 para o 10, eu vou adicionar 4 unidades, ó. Vou pular 4 casinhas. Do 10 para o 15, 5. Do 15 para o 21, 6. Não é lindo isso? Então, é essa construção que a gente consegue com os números triangulares. E a gente consegue ir mais além. Ó. Então, aqui está a mesma sequência, 3, 6, 10, 15, 21, que do 3 para o 6 a gente somou 3 unidades, depois somou 4, depois somou 5, depois somou 6. Se eu quiser o próximo número, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 7 unidades. Não preciso nem desenhar mais. E aí eu vou achar o número 28. Se eu quiser saber qual é o próximo número dessa sequência, eu já sei que eu vou somar 8 unidades. Então eu vou achar o número 36. Se eu quiser mais uma vez, eu agora vou somar, tenho certeza que você disse aí na sua casa, 9 unidades. E aí eu vou chegar no número 45, certo? E aí a gente construiu algo que vai ser justamente o assunto da aula de hoje. Então foca aqui na tela agora. 2 definições importantes. Primeiro, de sequência numérica, que é uma sucessão finita ou infinita de números, ou seja, ela pode ser finita, ter fim, ou ser infinita, não ter fim nunca, certo? Obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente, ou seja, para eu definir uma sequência numérica, precisa ter uma regrinha que defina ela. Essa é a primeira definição. A segunda definição, foca aqui no quadro, uma sequência numérica ela é chamada recursiva quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Ou seja, um número depende dos números que estão antes dele, certo? Então essas definições são bastante importantes para a gente continuar a nossa aula. Então vamos para frente, né? Vamos ver agora alguns exemplos, que é aquele negócio que eu falei já na aula passada, né? Matemática, quando você começa com a teoria, às vezes as pessoas ficam meio em dúvida, né? Mas quando a gente parte para os exemplos, as coisas já começam a clarear. E é isso que a gente vai fazer agora, certo? A gente vai partir para os exemplos, que eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais tranquilas. Então, eu tenho aqui, ó, 4 exemplos de sequência, certo? E a gente vai analisar se elas são recursivas ou não. Então, nesse primeiro exemplo aí da letra A, eu tenho 1, 5, 9, 3, 17. Se você for prestar atenção direitinho, você vai ver que de um número para o outro sempre existe a mesma diferença, que são 4 algarismos. Eu digo, são 4 números a mais. Né? Então, do 1 para o 5 eu somei 4, do 5 para o 9 eu somei 4 novamente, do 9 para o 3 eu somei 4, do 13 para o 17 eu somei 4. Então, a sucessão dos números que vão aparecendo nessa sequência, um depende do outro. Então, logicamente, essa é uma sequência recursiva. Ok? Essa outra sequência aí, da letra B, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Você encontrou alguma relação entre os números aí? Não encontrou, mas tem. É porque todos esses números começam com a letra D, certo?
Pode ver, ó, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Porém, essa regra, números que começam com a letra D, significa que é uma sequência numérica porque tem regra. Agora não é recursiva. Por quê? Porque eu poderia escrever o 19 sem precisar escrever o 2. Um número não está dependendo do outro. Então, quando isso acontece, que não existe uma dependência da construção da sequência, a gente diz que ela é não recursiva. Na letra C, 3, 6, 12, 24, 48 e 96. Se você for olhar, você vai ver que um número é o dobro do outro aí. Ó. 6 é o dobro de 3, 12 é o dobro de 6, 24 é o dobro de 12. Então, existe uma relação entre eles. Logo, eu tenho uma sequência recursiva. E no último exemplo, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Existe uma relação entre eles? Não. Mas é uma sequência? É. Por quê? Porque esses são os divisores do número 20. Mas ela é uma sequência não recursiva porque um número não depende do outro. Certo? Então, quando um elemento da sequência depende dos outros elementos que estão presentes, ou de pelo menos um, a gente tem uma sequência recursiva. Quando isso não acontece, ela não é recursiva. Tá? Dá uma olhadinha aqui no quadro agora comigo. As sequências podem ser formadas por diferentes elementos, não só números, tá? Podem ser figuras, letras, símbolos, formas, etc. E aí a gente vai ver alguns exemplos disso, tá certo? Vamos tentar completar as sequências abaixo, colocando os 3 próximos elementos da sequência. Então aqui eu tenho uma sequência com letras e 2 com símbolos. Então a primeira, ó, A, A, B, A, A, C. Como é que eu faço para completar essa sequência? Se você olhar a lógica, você vai ver que agora vai ser outro A, né? Porque sempre tem 2 A's, 2 A's, 2 A's. E depois a letra B, depois a letra C, então agora vai ser D. E continuando, A, que aí eu continuaria A, A, E, A, A, F e por aí vai. Aqui, agora no meio, ó, nesse exemplo do meio. Carinha, carinha, relâmpago. Né? Carinha, carinha, relâmpago. Então agora vai ser carinha, carinha, relâmpago. E aí eu continuaria, né? Carinha, carinha, relâmpago, carinha, carinha, relâmpago. E a última sequência, lua, lua, nuvem, sol. Lua, lua, nuvem, sol. E aí, lua, lua. E aí eu tenho exemplos de 3 sequências recursivas. E por que elas são recursivas? Porque cada elemento depende do elemento anterior. Eu não posso jogar em uma letra sem saber qual era a letra que estava vindo antes dela, ou as letras que estavam vindo antes dela. Eu não posso aqui jogar um desenho, um símbolo, sem saber quais são os exemplos que estavam vindo antes dos símbolos. Então, essa é a grande diferença entre a sequência ser recursiva e a sequência ser uma sequência não recursiva, certo? Então, esse foi o exemplo. Eu acho que o exemplo já dá para a gente clarear, né? Então, a teoria começa, quando a gente está com a teoria, a gente apresenta, né, daquela definição e você começa a ter ideia daquilo que está acontecendo. Quando a gente vai para o exemplo, a gente já tem clareado o que a gente precisa fazer. Mas a gente só aprende mesmo, eu acho que tudo na vida é assim, né? É quando a gente vai para a prática, a gente vai fazer. E por isso, chegou a hora do nosso desafio, certo? E qual é o desafio de hoje? A sequência de Fibonacci, que foi um matemático italiano, é uma sequência que pode ser observada na análise de mercados financeiros, na ciência da computação, na biologia, como, por exemplo, nos galhos das árvores, na alcachofra e no abacaxi. É uma sequência de números inteiros, começando por 0 e 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos 2 anteriores, certo? E aí o que é que você vai fazer? Só precisa copiar essa partezinha de vermelho aqui no final. A sua tarefa de hoje vai ser escrever os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci, tá certo? Aí alguém pode dizer, ai meu Deus do céu, que coisa difícil. Não, vamos pensar direitinho. É uma sequência que só tem números inteiros, então não vai ter fração, não vai ter número decimal, é só número inteiro. E ela começa com 0 e 1, então você já tem 2 algarismos aí, né? E o próximo vai ser a soma dos 2 anteriores. Então, 0, 1, qual vai ser o terceiro? É a soma de 0 e 1. Qual vai ser o quarto? Vai ser a soma do segundo mais o terceiro. O resto é com você. Faça e mostre ao seu professor quando voltar à aula presencial. E a gente vai ficando por aqui até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!